Está entrando no ar o programa Papo Sério Pará. Um programa voltado para política, economia, cultura e boletins semanais. Todos os sábados aqui na Rádio Amazônia Viva. A apresentação Edrey Lael e Fagner Souza. Programa Papo Sério Pará. Informação que acontece no seu dia a dia. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Amazônia Viva. Começa nesse momento o nosso programa Papo Sério Pará. Estamos aqui na bancada com a gente o Eliseu Castro. Fala, Eliseu Castro. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer retornar mais uma vez e estar na companhia do nosso querido Everton na direção desse programa que é maravilhoso. Hoje nós temos a ausência do Dr. Fagner e do Edrey Lael. Eles estão ali na cidade de Barcarena, num projeto social ali muito grande. E hoje nós estamos com essa responsabilidade de apresentar o programa Papo Sério Pará. Quero mandar um alô desde já para o Dr. Fagner e para o Edrey Lael e para todos os ouvintes. Nós vamos começar aqui com as notícias locais, e o Eliseu Castro, ele tem aqui algumas informações locais para a gente aqui. Ele vai começar aqui a trazer as informações para você. Começar com uma coisa boa, uma coisa leve. Agora, na próxima quarta-feira, retorna o projeto Parapet, que é o retorno do atendimento para castrar animais. O seu dono que está em situação vulnerável, que não consegue pagar um procedimento particular, poderá estar se dirigindo ao local dos zoonoses, onde estará sendo feita o cadastro por CPF. O animal deve estar presente para que haja um exame pré-operatório e assim para marcar a operação de castração. Esse projeto tem muito a ver com o controle de animais e para que pare também os maus tratos e abandono. Que a gente sabe que deixa o animal no meio da rua, acaba procriando e infelizmente há muito caso de abandono. E esse projeto é essencial para todos aqueles que estão precisando. A castração fica ideal entre 6 meses e 5 anos de idade. O peso tem que ser acima de 1 kg para felinos e 1,6 kg para os caninos, que é condição importantíssima para o bom procedimento da cirurgia. Legal essa informação. Também temos aqui uma informação local, algo importante para os moradores ali do Marajó, especificamente daqueles que moram ali em Salvaterra, em Soure. Nova lancha é disponibilizada para a população que faz travessia Belém-Marajó. A embarcação é considerada uma das lanchas mais modernas do país. Legal. De acordo com o diretor da agência da Arcon, essa lancha ela inaugurou sexta-feira. Ela parte do terminal rodoviário de Belém, ou melhor, ela partiu do terminal rodoviário de Belém com destino a Soure, no Marajó. Então, parabéns à população de Marajó por essa nova embarcação, que segundo a reportagem do G1 Pará, é uma embarcação moderna. Eu já andei muito no Marajó, ando no Marajó, viajo no Marajó. Eu acho muito importante para a população. É uma modernização do transporte público e eu espero que não pare só ali, mas que se expanda esse projeto de modernização dos transportes até para as áreas urbanas também, para o conforto de todos, né? É verdade, a nossa região aqui ela é cercada por águas e esse transporte hidroviário é muito importante e acontece muitos problemas, acidentes, e aí a Arcon ela tem que atentar, né, para essas embarcações, e também as pessoas que vão viajar, elas têm que estar atentas, denunciar, procurar os órgãos de segurança, a Marinha do Brasil, a Arcon, e denunciar se houver algo irregular nessa embarcação, porque a vida é muito importante, né? Navegar é preciso. Com certeza. Mas viver também é preciso, né? Enquanto estamos aqui. Só reclamar por reclamar não resolve muita coisa. A gente precisa procurar os órgãos oficiais e fazer denúncias para que providências sejam tomadas. Mesmo que não de imediato, mas quanto mais pessoas estiverem ali denunciando, fiscalizando, o serviço tende a melhorar e progredir.
É verdade. Nós vamos agora, Eliseu, para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente vem com umas notícias aqui do Brasil. Importante, vai fazer alguns comentários. Programa Papo Sério Pará. Cadê a mão? Vivo com um sorriso aberto, ando livre, ando no caminho certo. Que felicidade andar com Jesus Cristo e até o fim. Quando canto tenho fé, sei que Jesus Cristo meu guarda é. Não temo perigo, Ele está comigo, acalma a maré. Quando vem a luta eu clamo, Senhor me ouve, me dá vitória. Logo envia anjos que descem voando para me ajudar. Para Deus não há barreiras, Ele é poderoso, Senhor da glória. Sempre está comigo e quer estar contigo para te ajudar. Jesus é a paz real. Oh, nada, nada. Jesus vence todo mal. Nesse mundo paz não há. Não há, não, 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 não. Só Jesus te pode salvar. Quero ouvir vocês. Quero ver você no céu. Quero ver você no céu. Quero ver você no céu de luz. Dá pra cantar mais alto? Não tô escutando direito. Vamos lá, gente. Quero ver você no céu. Quero ver você no céu de luz. Cadê as mãos? Agora só vocês cantando. Quero. Cadê? Quero. Quero ver você do céu, no céu de luz. Quero ver você no céu. Quero ver você no céu. Quero ver você no céu de luz. E com Jesus eu quero ver você no céu, no céu, no céu, no céu, no céu, no céu, no céu de luz. 89.5 Amazônia Viva, a Rádio Top de Belém. Programa Papo Sério Pará. Já estamos de volta e nós vamos comentar, Eliseu Castro, o que aconteceu nessa semana, né? Um assunto muito polemizado nesta semana é a fala do Nicolas Ferreira, esse jovem deputado pelo estado de Minas Gerais, muito conhecido aí pelas redes sociais, tem muitos seguidores, tem milhares de seguidores, ou talvez milhões de seguidores, né, nas redes sociais. E ele fez uma fala que a esquerda não ficou gostando. E no Dia Internacional da Mulher, ele fez uma fala que foi considerada transfóbica. E existe toda uma campanha preparada pela esquerda para derrubar o deputado, né?
por quebra de decoro parlamentar. Mas existe aquela questão também da liberdade de expressão. Então a gente vai fazer aqui alguns comentários sobre isso. O Eliseu Castro também é um acadêmico de direito, é um rapaz que bem atento ao que está acontecendo no Brasil e no mundo. E a gente vai comentar sobre isso. O que você pode comentar sobre isso, Eliseu? Na questão da liberdade de expressão e a questão as questões de gênero, essas questões aí. Sobre a questão da liberdade de expressão, não se trata muito de um assunto delicado, mas mais de um assunto negligenciado no que tange a importância, ao núcleo do que deveria ser tratado, que é a liberdade de expressão. Quando se trata de liberdade de expressão no Brasil, pelo menos na área do direito, isso é levado como uma relativização. Você relativa o direito da liberdade de expressão, assim como inúmeros outros direitos fundamentais são relativizados, pelo menos no âmbito do direito. O direito à propriedade privada pode ser quebrado a qualquer momento por ordem judicial. O direito à liberdade, por exemplo, é quebrado assim que você comete um delito. E assim também a liberdade de expressão. Se você afronta certos segmentos, se você afronta certas diretrizes impostas, você tem o seu direito relativizado. O que não deveria ser, na verdade. A gente deveria aprender mais a lidar com a liberdade de expressão dos outros do que tentar reprimir. E aí existe uma colocação interessante que sempre se faz nas redes sociais. Uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é crime. Como se uma coisa fosse excludente da outra. Mas, na verdade, as duas coisas podem coexistir totalmente. É bem possível que as duas coexistam, porque é certo que a sua liberdade de expressão pode ser considerado crime, mas isso não impede que ela seja a liberdade. Não impede que ela seja uma expressão do seu pensamento, embora livre, pode sim ser considerado crime por algum meio jurídico, algum antro jurídico do direito. Legal. Quero mandar agora, nesse momento, um alô para o Edrei Lael, ele está nos acompanhando, está mandando aqui um alô. A gente mandar um alô para ele, em Barcarena, o Moisés e o Dr. Fagner, que está nos acompanhando nesse momento. E essa questão aí levantada, na questão se a fala do deputado foi transfóbico ou não, a gente pode ver também que nós temos a liberdade de expressão de certa forma, porque o conservador, ele tem a pauta dele, assim como os progressistas, eles têm a sua liberdade de falar, de pensar e de se expressar, principalmente na tribuna ali da Câmara dos Deputados. Então, o deputado, ele tem toda aquela imunidade parlamentar, ele tem a liberdade, liberdade para falar, porque ele vai defender a pauta ideológica na qual ele foi eleito. Nós sabemos que o Nicolas Ferreira é um deputado que foi eleito, teve um número expressivo, se eu não estou enganado, foi na casa de milhões. Foi o deputado o mais votado, né, nessa eleição. Então ele foi eleito com essa pauta, uma pauta bem conservadora, que defende os valores da família e tantos outros valores como é colocado hoje. Então não surpreende a fala dele, né? Não surpreende porque ele foi eleito com essa visão de mundo. Assim como também o deputado progressista, ele tem a liberdade para falar, porque ele foi eleito com uma pauta. A gente entende que a liberdade de expressão é tu defender a tua ideia. A tua liberdade de expressão dá o direito de tu sair daquela, acho que a gente chama de espiral do silêncio. Tu vai calar toda uma ditadura ali em cima, que vai reprimir a tua fala, a liberdade de pensamento. Eu estou aqui com o livro do George Orwell, né? E aqui nessa obra, nesse romance muito bom, eu digo para você que está nos acompanhando aí pela live do Facebook, você pode adquirir esse livro, mais ou menos uns R$30, muito baratinho, clássico. E aí você vai se enriquecer o seu conhecimento cultural. E também
esse livro mostra a visão, ele tinha uma visão, George Orwell tinha uma visão do que seria o mundo hoje. Ele conseguiu projetar como seria o mundo. Um mundo que mostra que havia ou haveria o crime de pensamento. O crime de pensamento é um crime que tu não pode pensar isso. Tu tem que pensar conforme a vontade daquele sistema totalitário que estava imposto aqui nesta distopia, na qual estava imposto sobre a sociedade. E a gente vê isso de forma bem, como eu posso dizer, nessas nuances, de uma forma que a gente não pode ver de uma forma clara, explícita, mas está implícito na sociedade, nos meios de comunicação e tantas outras coisas que têm acontecido. Então, eu penso que a liberdade de expressão é o nosso direito de individualidade. Eu não posso pensar o que a sociedade pensa, que todo mundo pensa, que a maioria pensa. Eu tenho minha liberdade de pensar, desde que essa liberdade também não venha ofender categorias. Tudo bem, a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem sim que ter esse cuidado, mas a gente também não pode ser suprimido por um monstro. Eu vejo como um monstro, eu vejo como uma grande besta, porque essa é a ideia de besta, né? É um monstro que vem suprimindo todo o teu pensamento, ali como ali o Thomas Hobbes fala ali do Leviatã, né? Que é um monstro que vem dominando tudo, que vem destruindo tudo. Então essa ordem posta, essa espiral do silêncio, é como um monstro, como uma besta que vem para impedir a nossa fala. E pior de tudo, pode acontecer como aqui o George Orwell fala, né? A liberdade ou crime de pensamento. Eu deixei alguns trechos para a gente comentar aqui do livro. Mais à frente a gente pode comentar alguns trechos na qual o autor mostra. O autor, a gente sabe que o autor ele era de uma linha marxista, trotskistas, e ele dá para ver que ele está criticando o sistema totalitário ali na Rússia, na época do stalinismo. Ele está criticando. Dá para ver que o grande irmão aqui é a figura do Stalin. Nós sabemos que ele tem essa visão marxista. Mas o que é interessante, né, nessa obra, Eliseu Castro, é a capacidade visionária dele ver como seria o mundo. Como seria o mundo hoje, e a gente não sabe que pode ser o mundo daqui mais à frente. Então existem pessoas que lutam pela liberdade de expressão e principalmente pela liberdade de pensamento, porque a espiral do silêncio, ela pode criar pessoas que têm pensamentos, mas não pode falar. Ela tem uma ideia, ela tem a sua ideologia, mas ela não tem essa liberdade para falar. E é interessante que o personagem principal, Mauro que está nos ouvindo, o personagem principal dessa obra é Winston Smith. Ele é preso pelo seu pensamento, ele nunca teve ideia nenhuma. Leia a obra, é interessante. Ele nunca falou nada, mas o partido lá, o partido imposto, o poder imposto, o sistema totalitário imposto aqui nessa distopia, observa que ele pensava diferente. Bastando pela linguagem corporal, bastando que ele não estava satisfeito com alguma coisa, pela uma expressão de rosto dele. O livro vai mostrando em vários aspectos isso aí. Vai acontecer. Ele tinha medo até de ele ser preso, porque na hora ele estava com uma expressão de rosto contrariada e assim por diante. E isso mostra o que pode acontecer no futuro. Tu ser suprimido pela tua liberdade de pensamento, não é mais nem de expressão. Porque, segundo Hannah Arendt, uma filósofa que eu gosto muito, na obra dela, ela fala na obra dela um clássico chamado Condição Humana. Ela mostra que nós, como indivíduos, nós temos o nosso pensamento, que vai de encontro ao pensamento de toda a coletividade, o direito da individualidade. Ela chama de corpus político. E nós temos o direito de lutar por aquilo que nós pensamos. Por exemplo, hoje acontece hoje,
por exemplo, que um autor de MPB, se ele for criticar um funk, ele vai ser cancelado. E eu me lembro que eu fiz um trabalho ali quando eu estava na faculdade, que tinha um músico, um cantor da MPB, que ele estava criticando os funks. E ele foi cancelado. E todos os colegas fizeram um trabalho lá, um trabalho de pesquisa científica, criticando na época, esse cantor. E eu usei a Hannah Arendt para defender ele. Corpus político, não, ele tem liberdade de defender a ideia dele. Ele tem liberdade, assim como cantor de funk, tem a liberdade de defender a posição musical dele. Ele tem direito, porque isso é o corpo político, porque é a ideia de perpetuar o seu pensamento. Perpetuar aquele corpo político na qual tu pertence. Eu falo político não no sentido partidário, político no sentido das nossas ideias, né? E eu me lembro que o professor, na época, elogiou meu trabalho, embora tendo uma visão também muito progressista, mas ele disse não, o trabalho do Everton tá certo. Eles queriam também me cancelar lá, o trabalho do Everton tá certo, porque ele citou uma autora de peso, ele citou a Hannah Arendt aqui, né? E eu lembro que no trabalho eu tirei 10. Então, nós temos a nossa liberdade de pensamento, nós temos nossa liberdade de expressar o que pensamos, repassar nossas ideias, assim como o progressista tem, assim como os defensores dos direitos, seja de quem for, também tem. Todos têm direito, porque isso é uma sociedade na qual expressa a liberdade de pensamento e de expressão. O interessante de tudo isso é que o senhor falou no começo que a esquerda ficou está tentando cancelar o Nicolas Ferreira, mas nem toda a esquerda, a extrema esquerda, está em apoio à fala do deputado. O PCO publicou nas suas redes sociais recentemente um tratado em apoio ao Nicolas. O PCO, no caso, o Partido da Causa Operária, interessante, escreve o seguinte, abre aspas: legal. A tentativa de caçar o deputado Nicolas Ferreira por um discurso proferido no Congresso é uma política medieval. Qualquer cidadão tem o direito à liberdade de expressão. Além disso, um parlamento é eleito pelo povo justamente para falar. A esquerda não deve apoiar a censura, fecha aspas. E vindo inclusive de um partido que sofreu grandes represálias, que voltou somente agora por ordem judicial, com as suas redes sociais, inclusive comemoraram essa vitória judicial deles. Eles sofrem na pele a censura que a grande parte do movimento não tem noção ainda. Mas a imunidade parlamentar tem esse sentido, ela foi colocada na Constituição para que se impedisse aquilo que aconteceu antes da redemocratização, que era uma repressão por opinião. O parlamentar que é eleito pelo povo, representando um viés, ele deve ter a liberdade garantida em todos os sentidos, para que não haja essa insegurança jurídica de que ele foi eleito pelo povo, um povo que pensa de uma certa maneira, mas que não tem voz na Câmara, porque existe aqui um pequeno grupo que é barulhento. Que, né, isso é totalmente incondizente com o direito constitucional, que é garantido ao deputado o pleno direito de expressar suas opiniões em tribuna sem que seja interrompido, sem que seu mandato seja cassado. Inclusive eles falam isso no segundo Twitter do PCO, dizendo, abre aspas, se tivesse seu mandado cassado por falar isso, aumentaria ainda mais o precedente para cassar qualquer parlamentar do país, fecha aspas. Então, tudo o que está acontecendo agora leva a um caminho de insegurança jurídica, porque se há um precedente, se abre um precedente para se caçar um deputado por algo que ele disse, quais seriam outros precedentes que seriam abertos e que outros critérios seriam usados para caçar qualquer outro deputado, vereador ou senador que atua no país? Eu quero aqui deixar um comentário que eu mostrei aqui para nossa live, é o livro George Orwell. Quero dizer para os nossos ouvintes da rádio que é o livro 1984. Se você não é da cultura da leitura, você também pode assistir o filme.
né? Pode assistir o filme e aí você vai ter uma ideia de como esse autor, ele já viu o mundo mais à frente. Essa obra é de 1949. Interessante, né? Ele previu o mundo como seria. Extremamente antigo, mas sem querer, sem que ele quisesse, acabou virando mais um manual do que uma distopia, do que uma utopia, na verdade. Acabaram lendo como se fosse um manual de instruções de como é que procede. Então o livro é 1984. Nós vamos já para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias, mais comentários. Programa Papo Sério Pará. Se liga, ouvinte da rádio Amazônia Viva. Alô, lindo Pará. No Pará e em todo o Brasil, você tem assessorias cartorária e documental Samuel Gaspar. Aqui enviamos e solicitamos para todo o Brasil certidões de nascimento, casamentos, averbações, divórcios. Contato 93 99171 6844. Fale com Samuel Gaspar. Estamos atendendo em todo o território nacional. Seus documentos em seu endereço. Aqui o papo é sério. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens do mais puro azul. Onde nem sul, nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim, podemos dar as mãos
Amazônia Viva. A Rádio Top de Belém. Top de Belém. Amazônia Viva. Programa Papo Sério Pará. Já estamos de volta. Nosso programa Papo Sério Pará. Eu sou o Everton Valente, estou aqui com meu amigo Eliseu Castro. Hoje nós temos a ausência do Dr. Fagner e do Edrei Lael. Eles estão ali na cidade de Barcarena fazendo um grande projeto social. E falando da cidade de Barcarena, quero mandar um alô especial para o presidente do campo de Madureira em Barcarena, o pastor Rosivaldo, e o presbítero Rodrigo. Eles estão nos ouvindo nesse momento com certeza. E esse projeto social é aí na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, num projeto de missões. Quero mandar também um alô especial aqui para minha esposa, irmã Gisele, Sônia Gisele, e para minha filha Radassa, que estão nos ouvindo. É um projeto social muito interessante que está acontecendo lá, com a presença de vários profissionais, tanto na área da saúde, no direito e de estética também, cabeleireiros ali, advogados, o advogado no caso do Dr. Fagner também está prestando assistência jurídica, renovação de documentação, emissão de segunda via. É um projeto muito interessante que tem levado qualidade para aquele. É muito legal, muito bom mesmo. Quero mandar também um alô especial para o pastor Miguel, ali na Pedreirinha. Ele me informou que ele é nosso ouvinte assíduo do nosso programa. Quero mandar também um alô todo especial para o irmão Cairon. Ele sempre está nos ouvindo aqui todos os sábados no programa Papo Sério Pará. Afinal, quero mandar um abraço para todos os nossos ouvintes. Se você quiser receber o nosso alô, mande aí o seu número, ou melhor, mande aí um sinal aqui para o nosso zap. Aqui, os amigos que tem aqui meu WhatsApp, pode mandar. Nós estamos mandando um alô de volta para você. Quero mandar também um abraço aí para o presbítero Diego Modesto. Ele está nos ouvindo, o nosso programa. Ele é um ouvinte também assíduo, né? Nosso programa também tem o Abel Sampaio, que está nos acompanhando aí. Alex, né? Rapaz, eu preciso do óculos mesmo. O Alex Sampaio está nos ouvindo aí pelo nosso Facebook do programa, ou melhor, da nossa rádio Amazônia Viva. E também mandar um abraço, eu esquecendo, ao presbítero Pimentel. Estava ainda agora há pouco apresentando o programa Mensagem e Louvor. Ele sempre também nos acompanha. Ao sair do programa, ele já chega na casa dele e já vai acompanhando o programa Papo Sério Pará. Conectado conosco aqui. A gente estava comentando aqui essa questão do PCO, né? Eu acho interessante isso. É o partido da causa operária, um partido marxista. Tem uma visão marxista, assim, que a gente pode dizer assim, dinossauro, bem antiga, né? Mas eles têm essa ideia de liberdade de expressão. Seria bem coerente se tantos conservadores como pessoas progressistas tivessem essa ideia da liberdade de expressão, porque tem um ditado que madeira, que pau que dá em Francisco, que dá em Chico, melhor, dá em Francisco. Então aquilo que você está fazendo pode se voltar contra você. Então essa questão de liberdade de expressão nós temos que lutar, seja de direita, de esquerda. Temos que respeitar também o pensamento contrário ao nosso, porque essa é a ideia de individualidade. Numa sociedade de pensamento liberal, individual, ela dá a ideia que você tem o direito de se expressar, desde que isso não venha atentar também com a nossa liberdade. Ela termina quando atinge a liberdade do outrem, né? Então é muito importante nós atentarmos para essa situação. Com certeza. E a liberdade de expressão não é uma causa conservadora, ela não é uma causa que serve só ao pensamento conservador e, como é chamado de forma pejorativa, reacionária. Ela serve a todos, ela serve ao bem comum geral, porque só há progressão de ideias, só há evolução quando as ideias são colocadas em embate, quando são discutidas, quando são debatidas.
Se não há debate de ideias, se não há debates de pensamentos, não é possível que haja uma progressão. Aliás, esse é o sentido estrito da palavra evolução, que é essa seleção, ali, esse aprimoramento de conceitos que leva a um estado de aperfeiçoamento melhor. Agora, se há esse cerceamento de liberdade, se há essa condição onde o indivíduo não pode expressar os seus pensamentos, não saberemos aqui o que se deve combater, aquilo que se deve ser combatido. O indivíduo deve ser livre a fim de que a sociedade possa progredir, porque então nós estaríamos colocando na mão do Estado, como é descrito em 1984, o direito de dizer aquilo que pode ou não ser dito, como se fosse uma bula de regras. Só se diz aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, e não é assim que funciona em nenhuma democracia, e muito menos em uma sociedade livre como a nossa. E eu queria fazer aqui também, Eliseu, alguns comentários aqui. Eu separei alguns comentários aqui, ou melhor, alguns trechos do livro 1984, sobre como a mídia ela pode ser enviesada e ela, de certa forma, ela comprometer as informações. Não existe uma informação, toda informação, toda comunicação, ou melhor, tudo que a mídia coloca, a gente sabe que existe a subjetividade, né? A ideia, a visão daquele que escreve, mesmo que seja quando nós vamos narrar os fatos, né? Não só naquela página de opinião, quando vamos narrar os fatos. Então a mídia ela serve também a todo esse sistema de poder, esse monstro, como eu falei antes, que está por aí, para tentar cercear o teu pensamento, a tua ideia. E que a gente vê que durante todas essas informações, ao decorrer do tempo, elas vão mudando conforme é conveniente ao poder. Por exemplo, uma coisa que eu sou crítico, não é uma questão de esquerda, de direita, sei lá, de conservador, não. É uma questão de crítica, uma visão de mundo que nós temos que ter. Nós temos que ser críticos. Quando o presidente dos Estados Unidos era o Donald Trump, se eu errei o nome aí, tu é bom de inglês aí, me ajuda. O presidente Donald Trump, é isso aí, né? Isso. Quando ele era o presidente, qualquer coisa que acontecia nos Estados Unidos, Mauro, eles diziam assim: não, isso aí foi um projeto do Donald Trump, isso aí é o Donald Trump. E a gente vê que hoje o presidente é o Biden, um presidente que faz parte de todo esse sistema aí que está no poder. Então eles não falam que é o Biden, eles dizem assim: não, isso aí é os Estados Unidos da América. Eles já colocam o Estado acima do presidente. Então a gente vê o discurso mudar. O Donald Trump toda semana tinha uma matéria no UOL, no Estadão e tantos outros meios de comunicação aqui do nosso Brasil. Então quando o Biden assumiu, a gente não vê. A economia está com problema lá. A gente está com uma guerra, né, na Ucrânia. A gente está com vários problemas no mundo, né? E a economia americana está cambaleante. Então a gente vê que o discurso muda. Aqui no livro 1984, o autor mostra que o sistema ele vai mudando as informações conforme é conveniente. Uma hora ele está... Aqui fala, uma hora o país está guerreando com uma nação. O sistema aqui do 1984, do Grande Irmão, está lutando contra uma nação ou um poder. E de repente aquele poder é inimigo. Mas de repente eles já são aliados, o inimigo é outro. Daí muda o discurso, muda as informações nos jornais, nas revistas, no cinema, e vai mudando tudinho. Aqui, segundo essa distopia mostra. E vai apagando da memória, vai apagando dos arquivos, tudo que era uma informação que aquela nação era inimiga, agora ela é amiga. A gente vê isso acontecer. Por exemplo, na época do Donald Trump, a China era o bonzinho, né? O Donald Trump era o vilão. Hoje já mudou. A China é uma vilã. E aí vai mudando o discurso. E as pessoas não percebem isso. Que nós vivemos um sistema
ou um poder de comunicação que vai moldando o pensamento das pessoas no decorrer do tempo. Então nós temos que ser mais críticos em relação a isso, né? Então aqui no livro aqui mostra, ele fala que eu vou citar um pequeno trecho aqui. Esse processo de alteração contínua era aplicado não apenas a jornais, mas a livros, revistas, panfletos, cartazes, folhetos, filmes. Essa alteração contínua era para escrever algo que era conveniente ao sistema no momento. E quando aquilo não era conveniente, isso está na página 48. E quando aquilo não era conveniente ao sistema, era apagado da memória e dos arquivos, né? É muito interessante que essa distopia mostra. Vamos ver aqui o Eliseu aqui fazer um comentário. Ele quer falar alguma coisa. Eu queria dar exemplos bem próximos, na verdade, do que você está querendo dizer com isso. Porque é uma coisa que acontece nós não percebemos. Por exemplo, foi tentado noticiar que havia um aumento no desemprego, mas foi... legal isso aí. Foi tentado de uma maneira meio sofista. A autora da matéria diz assim: o desemprego é alto, mas está baixo. Misericórdia. Ou seja, é uma tentativa de amaciar a realidade para que não prejudique o poder vigente. Inclusive tem outra matéria também, vocês podem pesquisar à vontade, que o título fala: cobrar impostos na gasolina é melhor do ponto de vista social, fiscal e ambiental. Agora, como cobrar, aumentar o preço tanto para o trabalhador, aqueles que precisam da gasolina diária, o mototáxi, aquele que leva a sua comida na sua casa, como você pede por aplicativo, como é que aumentar a gasolina pode ser benéfico no modo social, mas é noticiado como se fosse uma coisa maravilhosa. Isso. Eu vi um comentário daquela economista da Globo lá, Mira Leitão, e ela dizia assim que essa situação da gasolina só atinge a classe média. Eu disse: essa mulher, ela é de gabinete, essa mulher só fica no estúdio, ela não anda, ela não conhece a realidade do Brasil. Eu moro num bairro simples, na minha rua, os vizinhos têm carros, motos, né, muito motoruba. Como é que isso atinge a classe média? E outra coisa, mesmo se isso fosse verdade, e a gente sabe que atinge o transporte público, a gente sabe que quando aumenta a gasolina e o óleo diesel, vai atingir os preços dos produtos. Então a gente vê que é uma tentativa de manipular a opinião pública, né? Por quê? Porque há um interesse por trás, há um interesse, todo um interesse político. Não é uma questão de esquerda, de direita. Nós temos que ser críticos, né? Mesmo que o cara pense da esquerda, da direita, ele tem que ser crítico. Nós temos que lutar pelo Brasil, independente de quem está no poder, se é a esquerda, a direita, se é o presidente que saiu, se é o presidente que está. Nós temos que lutar e ter uma visão muito maior do que essa questão de ideologia, de dividir. Nós temos que ver que há um sistema que rege por trás, não importa se é esquerda, direita, mas se esse sistema está tentando manipular a população para que o Brasil não venha crescer, para que o Brasil não venha desenvolver. O Brasil, a nossa cidade, o nosso bairro, e a emancipação social e a nossa emancipação também crítica, emancipação do nosso pensamento, que isso é a liberdade do indivíduo, não é verdade? E continuando sobre esse assunto da gasolina, a gente teve aqui um aumento de 6% no preço da gasolina nos postos, que a média agora está entre R$ 7,23, que é uma... Perdão, a média ultrapassa R$ 5,50 e o preço mais alto que está sendo cobrado no Brasil, que foi divulgado, é R$ 7,20, um aumento absurdo que com certeza vai impactar em todas as áreas, não só na área da classe média, como foi citada pela excelentíssima Mira Leitão, Mira Leitão, mas também, como bem lembrado pelo querido Everton, a
a classe mais necessitada que precisa de transporte público, porque eventualmente esse preço vai ser repassado na forma da tarifa de ônibus. A meia passagem vai aumentar, isso vai afetar os estudantes, vai afetar aquelas pessoas que têm que pagar inteira, vai afetar também aqueles que trabalham, que são dependentes dos seus automóveis para trabalhar, vai afetar todas as camadas da classe social, mas o governo vai estar bem abastecido. É verdade. Então tudo segue para atender um sistema de poder. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Já estamos de volta. Temos aqui mais algumas informações para passar para você. Ou melhor, um comentário aqui, Eliseu Castro. Queria comentar com você sobre inteligência artificial. Nós estamos vivendo um processo de mudança no mundo, né? A inteligência artificial pode mesmo trazer um problema para você na questão do emprego, né? Esse avanço na tecnologia, nós vivemos a era da biotecnologia, né? Ou a era da inteligência artificial. Não importa se o termo é incorreto, aqui a notícia da revista Oerte, o fato é que a inteligência artificial é perfeitamente capaz de tornar seres humanos, tomar dos seres humanos algumas funções no trabalho. Eu quero aqui o comentário do nosso amigo Eliseu Castro. Nós estamos vivendo um boom das inteligências artificiais, que não vem de agora, mas ganhou notoriedade, principalmente o famoso chat GPT e o seu concorrente da Microsoft, Bing. O Bing também tinha uma inteligência artificial que foi desativada recentemente por estar apresentando uns comportamentos estranhos. Umas respostas ariscas, umas respostas sem filtros, que é o que é a maneira como a inteligência artificial funciona. E eu gostaria até de falar rapidamente como é que começa isso. E quando a inteligência é criada, ela é colocada na internet para aprender sozinha. E aí cria-se um monstro, mais ou menos. E depois ela é colocada para ser testada com algumas pessoas que vão reportando alguns erros para que se coloquem filtros morais nas respostas. E aí depois ela é apresentada para o público. O que não aconteceu com o Bing, aconteceu com o chat GPT. E se ela é capaz de tirar ou não o emprego das pessoas, com certeza algumas funções ela vai conseguir muito bem representar um ser humano, vamos dizer assim, em algumas funções, como já tem acontecido. Muitos bancos eles têm seus atendentes virtuais que entregam, a partir de comandos, uma boa ajuda que substitui aquela longa e morosa espera nas filas, ou até mesmo quando a gente liga pelo telefone. Mas é um avanço que nós vamos ter que lidar com o tempo. É verdade. A gente aqui está chegando já ao final, mas eu quero mandar um alô aí para o pastor Wellington Pereira. Ele sempre está nos acompanhando no nosso programa. A gente vê aqui pela live, ele sempre está acompanhando a gente pela live do Facebook. E a todos os nossos ouvintes, nós já estamos chegando ao final. Eu quero agradecer aqui o nosso amigo sonoplasta, o homem que opera o som aqui, Mauro. O Mauro é nosso colega, ele estudou ali naquela mesma instituição na qual nós estudamos, ali na Faculdade Estácio Pará. E quero mandar também um alô aí pro Dr. Fagner, que está nos ouvindo hoje. Como eu falei antes, ele não está aqui porque ele estava num grande trabalho ali em Barcarena, um projeto social. O Edrei Lael também estava acompanhando o Dr. Fagner nesse projeto. E a todos os nossos ouvintes, nosso pastor presidente, pastor Fernando Viana e toda a sua família. Gostaria de mandar também um abraço pro meu irmão Elias, presbítero Elias, e para os meus pais, a pastora Michele e o pastor Orlando, que estão nos acompanhando. Eu gostaria de mandar esse abraço e complementar o abraço que o senhor enviou pro Dr. Fagner e pro Edrei Lael, que são nossos companheiros e que nos informam todos os sábados nesse mesmo horário. Foi uma responsabilidade muito grande aqui, a gente representar eles, né? Com certeza. Eles nos deram essa honra de estar aqui apresentando o programa. Quero agradecer mais uma vez o Dr. Fagner por essa oportunidade, por dar essa oportunidade de a gente exercer aquilo que a gente gosta, né? Que é a comunicação social. Então, um alô todo especial aos nossos ouvintes.
Até o próximo sábado no programa Papo Sério Pará. Boa tarde.